Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje um review muito especial, um material que foi muito requisitado aqui em nosso canal, muita gente pedindo o review dele. E hoje, finalmente, apresentaremos o review completo do comentário histórico-cultural da Bíblia. Eu vou fazer o review do box Antigo e Novo Testamento. Vocês conseguem comprar esse material separado, tá? Vocês podem comprar o volume do Antigo ou do Novo Testamento. Eu resolvi comprar o box porque eu achei mais barato, comprando os dois juntos. Então, para mim foi melhor. Mas vocês podem comprá-lo separadamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês estarem adquirindo em uma das nossas lojas parceiras, com preço muito acessível. E eu tenho certeza que vocês serão bem abençoados aí com este material. É o melhor material disponível no mercado que vai trabalhar a questão histórica e cultural da Bíblia. Ele vai trabalhar isso, tá? De uma forma bem aprofundada e também, às vezes, fazendo um pouquinho de exegese, analisando, inclusive, o pano de fundo histórico e a cultura que permeava em toda a história bíblica, desde Gênesis até Apocalipse. Então, olha, material indispensável para você que prepara sermões, né, para você que estuda muitas escrituras, gosta de analisar o contexto histórico, que é importante para entender o contexto que as passagens bíblicas foram escritas. Então eu vou recomendar esse material para vocês. Ele vem aqui dentro dessa luvinha, tá? Eu encapei os meus materiais, então eu preciso retirá-los juntos, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Boa. Então olha só, vem dentro dessa luvinha aqui. Quando vocês compram um box, olha só. Então aqui a gente tem algumas informações sobre os autores. Deixa eu ver se eu consigo soletrar. John Alton, Victor Matthews e Mark, não sei se é Chavalas, são os autores. Ainda o Clark Kent também aí tá, que é o autor aí do Novo Testamento. E esses três aqui, os autores do Antigo Testamento. Se eu não me engano, esse autor aqui ele é arminiano, tá? Do Novo Testamento. Então, olha só. Vocês vão ter aí 1088 páginas no Antigo Testamento, 960 páginas no Novo Testamento. Então, olha só, aqui tem umas informações, né? Interessantes. E aqui a gente tem o box, muito bonito. Deixa eu colocar ele aqui de lado. E aqui os dois volumes, Antigo Testamento, que é um pouquinho mais grosso, e o Novo Testamento. Inclusive, se você quiser comprá-los separados, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, para vocês estarem aí adquirindo separado. Sai mais barato, né? Assim, vocês vão economizar dinheiro, né? Se fosse comprar os dois juntos. Mas se comprar os dois juntos, sai mais barato no total. Então vamos lá, vamos conhecer o material. É capa dura, uma capa muito bonita. Quase que eu derrubei aqui o pedestal, mas ainda bem que eu consegui segurar. Deixa eu descer um pouquinho aqui agora para a gente conhecer. Eu vou deixar aqui o Antigo Testamento, o do Novo Testamento aqui de lado. Vamos focar primeiro no Novo Testamento, recurso indispensável para conhecer em detalhes o contexto histórico e cultural do Antigo Testamento. Uma capa muito bonita, olha só, muito bem trabalhada. Aqui a gente tem informações sobre os autores, tá bom? Comentário histórico-cultural da Bíblia, eu comprei esse ano, comecinho desse ano. Aqui a gente tem uma folha de rosto, ficha catalográfica, um material que foi traduzido do inglês, e um sumário. O sumário vai apresentar os livros do Antigo Testamento, né, e a posição onde começa cada comentário dos livros, né? Por exemplo, o livro de Gênesis, página 31, Êxodo, página 96, e assim sucessivamente até o livro de Malaquias. A gente tem um prefácio, tá bom? Prefácio muito completo, te dando aqui informações sobre a obra. É sempre recomendável vocês, ao adquirirem o material, lerem, vocês passarem a leitura, uma leitura bem assim minuciosa do prefácio. Lista de reduções, tá? Que são aquelas abreviaturas gerais. Outras fontes sobre o ambiente cultural. Isso aqui é interessante porque esse material ele não é o material que vai trazer tudo, né? Então, o que os autores fizeram? Colocaram uma bibliografia geral
de outras obras, principalmente em inglês, né? Que também vão abordar a questão histórica e cultural. Então, olha só. Inclusive dividindo por livros. Aqui são comentários bíblicos também, tá? Que eles colocaram para vocês aprofundarem nos estudos, vocês que gostam dessa questão histórica. Como é que esse material vai trabalhar? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do Novo Testamento, do Antigo Testamento, comentário do Antigo Testamento, depois vou partir para o Novo Testamento, tá? O interessante é que ele vai trazer uma introdução aos blocos de livro, tá? Uma letra que é um tamanho médio mesmo, não é uma letra grande, até porque se fosse uma letra grande seria um material muito volumoso. Então geralmente esses materiais que trabalham estudos bíblicos, né, são de letras reduzidas. As bíblias de estudo são assim, a maioria dos comentários bíblicos também. Então aqui a gente tem uma introdução sobre o Pentateuco, e é uma introdução que vai trabalhar a questão histórica e cultural, tá? Então olha só, inclusive gênero literário, inclusive a parte sobre descobertas arqueológicas, eles vão trabalhar um pouco também. Então olha só, Números e Deuteronômio. E aí nós entramos no comentário propriamente dito. Como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar comentando em duas colunas, como vocês percebem, e ele divide em, muitas das vezes ele comenta verso por verso, muitas vezes não, algumas vezes, mas a maioria das vezes ele vai comentar blocos de versos. Não são aqueles comentários tão exaustivos, né, como por exemplo o comentário bíblico de Champlin, comentário Matthew Henry, porque o foco desse material é história e cultura, tá bom? Então, por exemplo, né, vou ler um comentário aqui de Gênesis 1, olha só, no princípio. Um texto egípcio de Tebas, ao se referir à criação, cita o deus Amon, que surgiu no princípio na primeira ocasião. Os egiptólogos interpretam essa expressão como uma ideia abstrata, mas não como uma referência a um evento que aconteceu pela primeira vez. Do mesmo modo, a palavra hebraica traduzida por princípio geralmente se refere a não determinado ponto no tempo, mas a um período inicial. Isso sugere que o período inicial são os 7 dias do capítulo 1, tá bom? Então, olha só, tem um comentário do verso 2 do capítulo 1 de Gênesis sobre a sem forma e vazia. Geralmente eles colocam em negrito uma parte importante do versículo para trabalhar a questão histórica e cultural. Então é assim que eles vão trabalhar esse comentário, olha só. Então aqui a gente tem o comentário ainda do capítulo 1. Tem um texto, geralmente vocês encontram junto ao comentário algumas informações extras sobre mitologia, né, no caso aqui do Antigo Oriente. E aí ele vai seguindo aqui, nós já entramos no capítulo 2, tá? Então olha só, um comentário aqui sobre o sábado como divisor do tempo, né? O costume de dividir o tempo em períodos de 7 dias ainda não foi comprovado nas demais culturas do Oriente Próximo, embora a Mesopotâmia, certos dias do mês fossem considerados um mau agouro e frequentemente ocorriam como intervalo de 7 dias. Então vai trabalhar a cultura, o pano de fundo, né? O plano de fundo, aliás, eu falei pano de fundo, meu Deus, o plano de fundo cultural da época, para a gente entender o texto bíblico. Evidentemente que a gente não pode rejeitar ou desprezar a cultura, tá bom? Então olha só, aqui o capítulo 3 é assim que ele vai trabalhar, inclusive, olha só, como eu disse, colocando uma ênfase, né, nos versos bíblicos, nas passagens bíblicas ou expressões dos versos bíblicos, para ele trabalhar a questão histórica e cultural. Ele vai comentar tudo que foi colocado lá no versículo? Não, ele vai focar na parte histórica e cultural. É um comentário funcional, tá bom? Então, olha só, aqui a gente ainda está em Gênesis. Por exemplo, Gênesis 22:19 fala de Beceba. Ele dá uma explicação histórica e cultural também, inclusive arqueológica, ele vai focar também nisso. Aí a gente tem aqui a questão da morte e sepultamento de Sara. Aí tem aqui algumas informações de costumes da época, tá? Vocês vão encontrar muito isso aqui, costumes da época, para trazer um entendimento do texto bíblico. Eu achei isso muito legal. Então é aquele comentário que você vai recorrer, principalmente quando você está lá montando o seu sermão, aí você vê lá uma expressão na Bíblia e você não entende muito bem. Por exemplo, eu estava trabalhando a questão das mulheres lá na igreja, né, de Éfeso, quando Paulo trabalhou isso com Timóteo, né? Eu recorri a esse comentário para entender o contexto da época, por que as mulheres ficavam em silêncio e tal. E esse comentário me ajudou com algumas coisas. Não é um comentário que, como eu disse, vai ser exaustivo ao extremo, mas vai te dar aquilo que você precisa para entender a parte histórica e
cultural. Olha, material rico em informações. Então aqui a gente está percorrendo Gênesis. Olha só, vou dar uma folheada aqui para vocês perceberem que não é um material que vai trabalhar deixando espaços vagos. As letras, frases e palavras, elas preenchem bem a página. A diagramação é muito bonita. Então aqui do lado vocês encontram o nome do livro, os capítulos para vocês encontrar de uma forma fácil. E também o número da página, eu achei isso interessante. E olha só, vocês encontram fontes também extras para poder trabalhar dentro daquilo que vocês precisam. Então ele vai comentar de Gênesis até Malaquias no volume 1. Então, aqui 1 Samuel capítulo 28, né? Aquele famoso comentário de Saul com a pitonisa lá de Edor, né? Sobre médios e espíritas na época, né? Então a gente tem aqui um comentário muito interessante. E aí ele vai seguir comentando, né? Olha só. Como eu disse, geralmente ele não comenta verso por verso, tá? Ele comentou do 14 ao 16, o verso 16, depois ele pulou para o 21, porque ele foca na questão histórica e cultural, por exemplo, sobre lança aqui na época, armas da época, tá? Então ele vai ter esse foco, ele vai focar na parte histórica e cultural e tudo aquilo que engloba costumes, localidades, questão de alimentação, questão geográfica, questão da agricultura, pecuária, etc. Então ele vai focar muito nisso, dando um alento também na questão arqueológica. Então olha só, aqui a gente está em Isaías. Olha só, 782, ele já comentou aqui todos os outros livros. Então olha só, geralmente ele não traz assim introdução a cada livro, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teve Salmos, aí chegamos em Provérbios, ele já vai entrar na questão do comentário do livro. Agora, aos blocos de livros, vocês viram que tem algumas introduções. Então aqui, por exemplo, a repetição dos provérbios no Antigo Oriente Próximo. Vai trabalhar muito esse tema, para você entender o contexto, inclusive, dos Salmos e Provérbios e o contexto que levou os autores a escrever isso. Isso é interessante. Então aqui a gente chega em Obadias. É um livro bem pequenininho, né? Então tem pouca coisa aqui para se comentar. Depois Jonas. E é interessante a parte histórica e cultural do livro de Jonas para a gente entender aquela questão do peixe lá, do grande peixe, do tamanho da cidade de Nínive. Olha só, Miqueias, os profetas menores, geralmente os comentários são menores também, né? Naum. Aqui a gente chega em Malaquias, tá? Então a questão do dízimo também, olha só. Sol da justiça. E aí nós encerramos a parte de comentário. Temos um glossário que é importantíssimo, é um auxílio para alguns termos encontrados no comentário, né? Alguns termos um pouco mais difíceis. E a gente tem outros recursos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Principais tábuas de inscrição e importância para o Antigo Testamento é a questão das descobertas arqueológicas, isso é interessante. Textos jurídicos do Antigo Oriente Próximo, alguns textos também que existiram no tempo do Antigo Testamento, também serve para a questão cronológica e questão arqueológica também, né, para a gente entender a cronologia dos escritos bíblicos e a gente datar, inclusive, o período que aconteceram os relatos bíblicos do Antigo Testamento, cronologia comparativa do Antigo Oriente, né? Então a gente tem aqui também, e, inclusive, alguns mapas, olha só. E um índice temático no final, que é aquele índice para você buscar no comentário alguns temas, dependendo daquilo que você precisa, né? Então ele dividiu, por exemplo, olha só, lugares, povos, cultura material, tá? Para você encontrar lá no comentário. E aqui já faz uma propaganda para o comentário histórico do Novo Testamento. E aí a gente encerra o conteúdo do comentário do Antigo Testamento. A gente tem aqui algumas informações. Então esse aqui é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, a gente vai fazer o review dele aqui agora também. Olha só, mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. É um material muito utilizado em todo o mundo. Só nos Estados Unidos mais de 500 mil, né? Aqui no Brasil também vendeu muita coisa. O comentarista é o Craig Kenner. Acho que é Craig Kenner. Acho que eu não sei como é que soletra.
Vou ter que fazer um cursinho de inglês para poder soletrar o nome desse pessoal melhor. Então vamos lá, vamos ver o conteúdo. Não muda muita coisa, mas a gente vai também avaliá-lo. Então aqui segue da mesma forma. Então a folha de rosto, ficha catalográfica, parte dedicatória, índice, que é o sumário, da mesma forma que no Antigo Testamento, prefácio e agradecimentos. Lembrando que o autor, aqui nós temos um autor, do Antigo Testamento nós temos 3 autores, lista de abreviaturas, como usar esse comentário. Isso aqui, como eu disse, é imprescindível, vocês precisam ler para vocês entenderem o porquê utilizar e como utilizar esse material. Inclusive tem uma dica aqui, como não usar este livro, né? Porque nem toda a informação relativa ao ambiente histórico-cultural deste comentário é de igual utilidade para a compreensão bíblica. Algumas dessas informações são quase autoevidentes, sobretudo nas situações em que a cultura antiga e a do leitor moderno se sobrepõem. Então, que ele te dá uma dica muito legal com relação a isso. Um comentário popular não acadêmico, ou seja, não é aquele comentário técnico, né? É um comentário que todo mundo pode ter acesso, inclusive os novos convertidos. Porque tanto do Antigo como do Novo Testamento são comentários bem assim, tranquilos para poder entender. Aqui tem aquela parte das fontes para estudar o ambiente cultural do Antigo Testamento. Inclusive vai englobar muito a questão judaica, né, do Antigo Testamento também. Assim como lá no Antigo Testamento, o Novo Testamento também. A necessidade de um comentário histórico-cultural, por que você precisa ter um material assim. Então a parte introdutória dele é mais exaustiva que o material lá do Antigo Testamento. Como eu disse, é um material que vai ser mais, ele vai ser assim mais focado, todos dois aí na parte histórica e cultural, mas esse material exclusivamente, ele dá esse plano de fundo da cultura judaica, foi de onde surgiu o evangelho, mas não aquela ênfase judaizante, né? Que a gente sabe que também não é legal. Os evangelhos, então a gente tem uma introdução sobre gênero, sobre o plano de fundo de cada evangelho, uma introdução muito completa e as referências bibliográficas. E aí nós entramos na introdução de Mateus. Esse material do Novo Testamento, como eu disse, como são autores diferentes, né? Ele vai ter uma introdução, sim, a cada livro. Depois ele vai trabalhar a questão dos comentários. E a diagramação dos comentários é a mesma coisa lá do comentário histórico-cultural do Antigo Testamento, tá? Recomendo vocês adquirirem os dois juntos, que aí vocês vão poder estudar bacana sempre que precisarem recorrer dentro de uma consulta. Então aqui a gente tem os antecedentes de Jesus, né, no capítulo 1, questão do Nazareno, capítulo 2. Ele vai comentar igualzinho lá, a gente viu a estrutura de diagramação do Antigo Testamento. Embora aqui ele vai focar no Novo Testamento. Vou fazer a leitura de alguns comentários, né, para vocês entenderem. Tem aqui uma ênfase na questão da pregação aos gentios anunciada, o pré-anunciada. Então tem aqui uma informação sobre Nazaré. Então, para a gente conhecer Nazaré, né, aquela cidade onde Jesus ali passou a infância, adolescência e juventude. Questão do verdadeiro discipulado. A questão das parábolas também. Aqui a gente vai ter um entendimento muito bacana com relação ao porquê Jesus utilizou parábola, por exemplo, do grão de mostarda, né? Então aqui vai te dar uma ênfase muito legal com relação a isso, tá? Questão do adultério na época, inclusive fazendo um contraponto na lei de Moisés, exigências de Jesus, e assim ele vai trabalhando em Mateus. Como eu disse, diferentemente do histórico-cultural do Antigo Testamento, que é a introdução a João, muito completa, né? E aqui a gente vai trabalhar a questão do comentário de João. Ele vai fazer aqui em alguns pontos, deixa eu dar um zoom, ele faz alguma exegese também junto ao texto, tá? Ele não foca, no caso do Novo Testamento a gente encontra algumas exegeses assim, bem interessantes. Então, olha só, vai trabalhar aqui a questão do pensamento de João sobre o verbo que se fez carne no verso 1. Inclusive trazendo aqui outras traduções, tá? Então, um material muito, mas muito rico em conteúdo, que vai te ajudar no entendimento, olha só. Paralelo de Êxodo 33, 34 e João 1, 14 e 15. Então, ele faz aqui uma exegese, um negócio bem interessante, né? Sobre a revelação da palavra de Deus, a Torá, e a revelação da palavra de Deus, Jesus, dando o foco e a devida honra e glória a Jesus
aí trazendo o paralelo lá com a revelação de Deus em Êxodo. E aí ele vai seguindo o comentário, sempre, e é importante a gente entender essa questão da cultura do Novo Testamento, para a gente focar na preparação de um estudo sem negligenciar uma parte tão importante que é a parte histórica e cultural, para a gente entender o contexto que aquilo foi escrito, né? A questão aqui em João capítulo 15, a videira, né? Olha só, das árvores frutíferas cultivadas nos quintais da casa, as 3 mais comuns eram a figueira, a oliveira e a videira. Dessas, as que exigiam maior atenção eram a oliveira e a videira. Ao cuidar da videira, o processo aqui também é aplicável às outras árvores. O agricultor cortava os ramos inúteis para que não consumisse o vigor da planta. Em longo prazo, o método fazia com que a força da planta se direcionasse aos ramos que realmente daria fruto. Quanto mais débil a videira, mais severamente era podada, o que em curto prazo significa, lá de cá agora, menos frutos, mas garantia maior qualidade de frutos no ano seguinte. Então aqui uma explicação top sobre a questão daquela parábola, né? Parábola não, aquilo que Jesus falou ali em João capítulo 15, que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, e a questão dos ramos. E aqui tem uma explicação top demais, como vocês perceberam, tá bom? Já entramos aqui em Atos, eu acabei folheando aqui, chegamos em Atos, e o interessante é que aqui tem também uma ênfase, né, em algumas passagens do Antigo Testamento, trazendo o contexto no Novo Testamento, como por exemplo, a descida ali do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O livro de Romanos é interessante porque tem algumas passagens também que a gente precisa entender. Principalmente lá em Romanos 13, quando fala da comida, dias santos e tudo, olha só. Uma explicação muito interessante também para você estar preparando o seu estudo, tá bom? Aqui a gente encerra Romanos. 1 Coríntios, e é muito importante entender também a questão histórica e cultural, porque tem passagens ali que muita gente interpreta até de uma forma um pouco errônea, né? Aquela questão do véu e tudo. Então aqui eu encontrei uma explicação interessante, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas aqui a gente tem também a questão dos direitos civis, a questão da ceia. Ele vai trabalhar tudo isso, tá? Na visão assim bem clara de entendimento. Não é uma linguagem técnica, não é um material de difícil compreensão. É um material que vai estar te ajudando a entender todo esse plano de fundo histórico e cultural. A passagem em 1 Coríntios que eu disse para vocês, olha só. Então aqui tem uma explicação, olha só. Vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura dessa explicação. Muito interessante. Eu não vou ler tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Vamos seguindo em frente. Deixa eu ir para Efésios. A gente chega aqui em Gálatas primeiro, né? Olha só. Vou trabalhar a questão, inclusive do Concílio de Jerusalém, né? Então ele é um comentário, olha só. Faz traz uma ênfase também daquilo que os autores neotestamentários trouxeram do Antigo Testamento, o seu cumprimento, tá bom? Então é um material muito bom mesmo, muito bom. É um material top, indispensável aí. Aí a gente chega aqui em Efésios. Então aqui a gente tem uma explicação muito interessante também, a questão da salvação. Lembrando que o foco desse material é a parte histórica e cultural. O livro de Hebreus tem uma atenção, eles deram uma atenção muito especial a ele, né? Que traz assim muitas referências do Antigo Testamento, e a parte cultural é interessante, histórica principalmente, para entender, olha só, tudo aquilo que o livro de Hebreus nos traz. Inclusive tem uma explicação aqui na introdução com relação à autoria, tá? Muito interessante também. Então,
é um material assim que dispensa comentários, né? Um material muito bom. E é o melhor material disparado em língua portuguesa que vai trabalhar essa questão histórica e também cultural, tá bom? Que chegamos em Apocalipse capítulo 22. No final também nós temos um glossário, tá? Mesma coisa lá do volume do Antigo Testamento. Mapas e gráficos, muitos mapas, muitos gráficos. E aqui a gente tem uma cronologia para entender também a questão do contexto histórico secular dentro do contexto bíblico. Tem algumas explicações aqui, né? Índice de passagens bíblicas do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Isso aqui é interessante. Inclusive, coloca uma página aqui, né? Que a gente encontra o comentário. Em breve, a gente vai apresentar o comentário do uso do Antigo e do Novo Testamento, que é um comentário também de suma importância, tá? Então, olha só, ele vai trabalhar essa questão de uma forma muito exaustiva. Olha só. São várias referências. E aí, tem a propaganda do comentário histórico-cultural do Antigo Testamento que a gente já apresentou. Então, este é o comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Tem os dois, recomendo os dois. Se você não puder comprar os dois, compra aí volumes separados. Compra primeiro do Novo Testamento, depois você compra do Antigo. Mas é um material indispensável que eu recomendo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe aí de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal também, é importante, tá? E até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.